Por que a gente acaba falando muito sobre renda fixa? Porque é um perfil do cliente brasileiro, um perfil de investimento que os clientes brasileiros gostem. Embora a gente quer cada vez mais falar de ações e a gente tem sempre levado os clientes a ter mais parte na renda variável, porque no longo prazo a gente entende que é a melhor forma de proteger o poder de compra. Tá? O primeiro comentário que a gente quer falar é o seguinte, a gente está vendo a curva de juros, né, o que significa a diferença de juros entre o de curto prazo e o longo prazo, ela está se invertendo cada vez mais. E a gente já há algum tempo vinha falando com vocês aqui sobre trocar títulos de curto prazo pelos títulos de longo prazo. E eu acho que hoje o título de 10 anos está em 3,8. Acredita que se ele bater 3,5 ele começa a ficar um pouco caro, que a gente fala, ou seja, a taxa tá pequena, né? Eu acho que tem mais um espacinho para ele ir, não, comparado com o que a gente viu no passado de 4,5, né? Agora 3,8 já andou bastante. O que vocês vão ver é que a inflação ela está caminhando para chegar nos 2%, que é o target dos Estados Unidos. Talvez vai demorar um pouco mais, 6 a 12 meses. Se tem acontecido alguns eventos geopolíticos que podem atrapalhar a velocidade com que isso aconteça, né? Então, um exemplo, hoje estão muitos falando entre o Israel e Hezbollah, então isso pode ter impacto no preço dos petróleos, que consequentemente impacta a inflação. Você tem outra questão também, a China, entre Estados Unidos e Taiwan, né? Aquela questão de Taiwan, e a China promete mais sanções, então isso traz algum outro tipo de consequência, né, para a taxa de juros. E também outros fatores, né? Tem agora também as eleições nos Estados Unidos, então acaba que acho que daqui até as eleições o mercado vai ser mais volátil. Tem um estudo da Charles Schwab que fala o seguinte: em anos de eleição não há uma correlação entre queda e aumento da bolsa. Isso acho que a gente não tem, mas existe um aumento da volatilidade dos ativos, né? Então, ou seja, os ativos eles ficam mais, se movimentam mais. Então, acho que isso a gente pode esperar isso tanto na taxa de juros quanto na renda variável. Então, o que eu quero destacar aqui é o seguinte, né? A gente vem ao longo tempo falando que o juros está alto. Acho que tem sido uma oportunidade da gente investir na renda fixa em juros reais. Nos últimos 10 anos, está num dos maiores patamares, que é o de 2% ao ano. Ou seja, o nosso cliente está garantindo um poder de compra. E, historicamente, toda vez que a curva de juros esteve invertida, como a gente vê mais ou menos agora, né, essa diferença entre os juros de curto prazo maior que o de longo prazo, historicamente veio uma recessão. Por acaso a gente não teve, né, nenhum soft landing, o que é uma surpresa para todo o mercado. Então, quando o mercado acorda daquela forma que aconteceu no começo do mês de agosto, se não me engano foi na segunda-feira, dia 5, que o payroll, né, veio muito acima do esperado. O mercado falou, poxa, os Estados Unidos vai ter que baixar os juros de forma mais rápida e o Japão ia ter que subir os juros, né? Então, ou seja, aquele carry trade, aquela estratégia de investimento não fazia mais sentido, todo mundo começou a se desfazer de posições e o mercado virou uma loucura naquela específica, naqueles 2, 3 dias, né? E acabou que depois as coisas foram se normalizando. Então, dentro da renda fixa, a gente tem muito os títulos bons, os agressivos, que a gente fala que é o High Yield e o Investment Grade. Para aqueles clientes que não conhecem muito do mercado, eu recomendo muito mais Investment Grade. Para aqueles que têm um pouco mais de experiência, estão confortáveis nas operações, o High Yield é interessante. Eu acho que esse é um trabalho que quero destacar aqui, que acho que a gente faz um trabalho bem bacana, né? Então, quem quiser bater um papo, tem os nossos contatos. A gente escolhe a dedo e a gente, dentro do mercado de High Yield, a gente está pegando aquela melhor qualidade. Para ter uma ideia, hoje o mercado de Corporate High Yield mais ou menos dá 7,7% ao ano, enquanto que o Investment Grade dá 5,3% ao ano. A gente vai deixar aqui a faixa de cada um. Quero destacar aqui alguns títulos como, por exemplo, o MBS, né, que é Mortgage Backed Securities, ou seja, são títulos hipotecários para o cliente brasileiro não faz sentido, Municipal Bonds também não faz sentido. E para se ter uma ideia, uma ações de dividendos, uma carteira de ações de dividendo do S&P deveria dar 2,4%, e dentro desses 2,4% tem 30% de imposto, tá? Aqui eu tô trazendo então, a diferença do yield entre o high yield, que é o título A, e um triple B. Então você vai ver que a diferença está muito próxima. Então o que justifica agora você pegar um título A.
O high yield, né, que é o mercado de alto rendimento que a gente tem sempre comentado, os spreads estão nas mínimas históricas, então assim, a gente tem escolhido muito a dedo aquilo que a gente quer ter na carteira e geralmente a gente varia com uma concentração de 50% a 25%, tá? Então agora a gente está fazendo uma menor parte, a gente estaria na menor parte dos 25% do high yield, tá? Por último, o que a gente quer falar? Que a grande pergunta de $1 milhão é o dólar, né? Poxa, Lucas, para onde que o dólar vai? E é verdade que pouca gente sabe, né? Eu queria trazer duas coisas que aconteceu no mundo nos últimos, estou vendo aqui, quase 10 anos, né? O que tem favorecido o dólar? A taxa de juros dos Estados Unidos, ela tem sido maior do que muitos dos países. Então, a gente explicou aqui a posição do Japão. Quando você tem um juros de curto prazo muito pequeno, o que o sujeito faz? Ele pega dinheiro nesse país e investe naquele país com juros maior. Então, vocês vão ver que a linha azul dos Estados Unidos está com juros maior e a linha vermelha, que é os juros dos outros países, aqui andando por baixo. Então, o que o investidor faz? Ele pega dinheiro de um lado e vai investir em dólar. Tá? Atrelado a isso, acontece que os Estados Unidos têm sido um safe haven, né? Então, desde a pandemia, você hoje, o tema da China, né, cria uma crise institucional, a Rússia nem se fala em poder investir, os Estados Unidos com ganho de produtividade das novas tecnologias, por exemplo, AI. Então, a economia tem sido uma das mais resilientes, então fez com que, se você olhar o índice de dólar, ele valorizou nos últimos, acima da média do que ele teve no passado, tá? Então, queria destacar isso, né? Que o índice de dólar tá mais acima por essas questões. O que a economista da Charles Schwab, ela tem, nos webinars que a gente participa, ela tem dito o seguinte: olha, acredita que pode ter uma correção, então, ou seja, quando eu falo de dólar do Brasil, eu falo, olha, a gente tem que olhar o cenário interno e tem que olhar o externo, né? Eu acho que o externo é até muito mais importante que o interno. Então, quando a gente olha esse cenário, a parte externa, vamos olhar, sem olhar nada interno, né? São sempre dois fatores, esquecer da bagunça nossa aqui local, olhando só a parte externa, o que acredita que talvez lá fora ele possa dar uma corrigida, não acredita que ele vai voltar para os patamares de 2009, quando ele corrigiu bastante. Então acredito que ele pode dar assim, uma desvalorização. Então, e por que a gente está falando sobre ele, se o papo aqui é sobre renda fixa? Porque mesmo no universo de renda fixa, né, poxa, por que não aplicar em renda fixa de outros lugares? E o que aconteceu? Se alguém tivesse aplicado na renda fixa do Brasil, não adianta você ganhar 10% no Selic e a moeda desvalorizar 15%, né? Então, é nesse sentido. Então, mesmo quando você vai aplicar a renda fixa fora de dólar, o investidor tem que saber que ele tem um risco de moeda. Então, tudo está a depender da quão veloz o Fed vai baixar a taxa de juros, né? Então, o Fed tem segurado a taxa de juros mais alta, que deixou o dólar um pouco mais fortalecido. Eu acho que são essas principais mensagens que a gente tem hoje, por esse bate-papo um pouco mais profundo sobre renda fixa. E, poxa, estamos à disposição sempre que quiserem bater um papo.